Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 15 de agosto, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Mateus no capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, então, nós vemos Jesus que nesses pequenos versículos nos fala desta acolhida que devemos viver como igreja. Nós vemos o evangelista que nos diz que os discípulos impediam que as crianças chegassem até Jesus. Jesus, no entanto, que diz: deixai as crianças e não a proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E é interessante vermos a atitude dos discípulos e a atitude de Jesus, e que é compreensiva se nós formos ao contexto da época. Porque na época as crianças eram consideradas de um certo modo insignificantes, não entravam, como já recordamos em alguns momentos, nem mesmo na contagem, quando se contava uma multidão reunida. E algumas situações eram consideradas tais quais a propriedade do pai e depois nós víamos também que em certas situações um pai poderia até mesmo vender um filho como escravo para pagar uma dívida. São diversas situações nas quais nós vamos percebendo que, para a sociedade judaica, a criança ocupava um papel bastante inferior. E é por isso então que os discípulos proíbem, repreendem essas crianças para que não cheguem até Jesus. Como quem dizem, o mestre tem coisa mais importante do que ocupar-se com crianças. Tem coisas mais importantes a serem feitas do que perder tempo com estas crianças. É isto que está como pano de fundo do evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas, no entanto, o Senhor responde de uma forma diferente. Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E com isso Cristo acaba colocando a atitude das crianças como um exemplo a ser seguido. É claro que quando assim se fala, não quer dizer que nós devemos nos infantilizar, nos comportarmos e sermos como crianças. Mas é justamente este assumir a capacidade de abertura ao bem, ao acolhimento, à aceitação do outro, esta capacidade de perdoar, esta capacidade de muitas vezes olhar o outro como verdadeiramente seu irmão. São essas atitudes que nós vamos perdendo ao longo da nossa vida adulta, mas que nós deveríamos recuperar a capacidade de perdoar, a capacidade de acolher, a capacidade de aceitar aquilo que nos é ensinado. São atitudes da criança que nós deveríamos, de fato, ao longo de nossa vida, procurar recuperar, para que possamos, de fato, nos aproximar do Senhor e acolher a sua palavra. E nós compreendemos isso maiormente se tomarmos a antífona do Evangelho de hoje, que é tirada também do evangelista São Mateus, no capítulo 11, versículo 25. É o louvor que Deus eleva, que Cristo eleva ao Pai, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo aos doutores. É mais uma vez, então, o convite que o Senhor nos faz à humildade, a nos apequenarmos, para que o Senhor possa ser tudo em nós. É por isso que Ele nos convida a olharmos a estas crianças e procurarmos então imitar as suas atitudes de acolhida, de caridade, de perdão,
para que assim então nós possamos de fato nos tornarmos pequenos, pequenos diante dos homens, mas grandes diante de Deus. É claro, também nos chama a atenção neste Evangelho Jesus que acolhe essas crianças, porque, como dizíamos, elas eram consideradas insignificantes. Era perder tempo, dar tempo a uma criança. Mas mesmo assim o Senhor as acolhe e lhes traz para junto de si. E esta acolhida de Cristo é modelo, é exemplo também para cada um de nós. Também nós devemos acolher os nossos irmãos e irmãs que de nós se aproximam, que vêm ao nosso encontro. É claro, um acolhimento que passa pela conversão. Acolhemos não porque somos coniventes com o irmão que erra, não porque somos coniventes com o irmão que peca, mas porque queremos, então, por meio da nossa acolhida, que ele conheça Cristo e, conhecendo Cristo, possa viver a conversão. É por isso que, assim como Cristo, devemos acolher a todos os que se aproximam da Igreja, para que, por meio da nossa acolhida, eles possam também abrir o seu coração à conversão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.